Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Versículo 7. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Versículo 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Versículo 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém, queridos? Aí nasce o ministério profético de Jeremias, e eu quero te dizer nessa noite de quarta-feira, nasce um ministério profético na tua vida, na minha vida, amém? Uma nova unção profética. Deus coloca a palavra dele na tua boca. Muitas vezes a gente diz: Senhor, eu não tenho condição, eu sou muito criança, eu ainda não tenho capacidade. Não digas, não passo de uma criança, porque aonde eu te enviar, tu irás, amém? E Deus, um avivamento, diga: o meu ministério, o teu propósito, o meu propósito, a tua missão, o teu chamado, ele nasce de uma experiência com Deus, e ele é mantido na experiência com Deus. Se eu me desconectar de Deus, é como se eu me desligasse. Quantos estão me entendendo, queridos? Então, e quando a gente fala de propósito, a gente está falando de prosperidade, de vitória plena, de vitória completa, amém? A razão de tudo, a razão de você e eu existir, é para a glória de Deus. Eu e você estamos aqui nessa terra, para a glória de Deus. Mas como, pastor, que eu vivo para a glória de Deus? Viver para a glória de Deus, irmãos, não é ser um religioso, não é vir para culto, amém? Não é isso. Viver para a glória de Deus não é ser especialista na Bíblia. Viver para a glória de Deus não é morar dentro da igreja, amém, queridos? Então, pastor, o que é viver para a glória de Deus? Diga: é viver. É viver. É lá na tua casa, tu está ali como um profeta. Aonde eu te enviar, diga: aonde o Senhor me enviar. Ele diz aqui: não digas, não passo de uma criança, versículo 7. Porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles. Não temas diante deles. Diga assim: eu não vou temer. Então você vai viver para a glória de Deus. Por quê? Porque essa é a razão de tudo. Amém? E como, pastor, que eu vivo para a glória de Deus? Vivendo para a glória dele. Na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios. Amém? Na igreja também. Lendo a palavra também. Amém? Mas eu não só estou vivendo para a glória de Deus no contexto religioso. Aí, eu quero só recapitular aqui. Você e eu fomos feitos com uma missão. Ninguém nasceu para estar aqui no dia, que dia é hoje? 17 de maio de 2023. Eu lembro que na década de 90, né? Quando chegasse o ano 2000, tinha aquele negócio do fim do mundo, né? Parecia algo longe. A gente está até 2023. E a gente está aqui enviado com uma missão temporária. Uma missão temporária. Deus está trabalhando aqui na terra e Ele quer que você trabalhe junto com Ele, amém? Deus está trabalhando na terra. A gente vê aí a política, notícias assim, terríveis, né? Parece assim que Deus perdeu o controle, parece que os homens estão no controle. A gente vê assim, o ímpio sorrir, né? E a gente, cadê Deus?
Diga: Deus está trabalhando. Deus está trabalhando e está querendo que eu atue juntamente com Ele. Então a missão, em segundo lugar, a gente falou sobre a missão da nossa vida é comum. Aqui na IEV, irmãos, olha só, uma missão comum. Nós estamos aqui e não tem para mim outra coisa mais clara e simples do que Deus me enviou. Diga: Deus me enviou para fazer essa igreja aqui derrubar, diga, derrubar as obras do diabo. Jeremias 1:10. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Olha aí a autoridade. Deus está trabalhando, Deus é que manda, queridos. Até coisas que a gente não consegue entender na nossa racionalidade. Parece que Deus abandonou a gente ao léu. Não, Deus está, Ele diz: eu te constituo o quê? Hoje sobre as nações, sobre os reinos. Para quê? Para arrancares e para derribares, e para destruíres e arruinares. Como isso? Irmão, nós estamos aqui para derrubar as obras do diabo, as obras do inferno. Nós estamos aqui para quê? Para destruir as obras. Ele disse, 1 João 1:8, se eu não estou enganado, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Nós estamos aqui com um propósito. E ele diz, para derribar, para destruir, para arruinar. O diabo está trabalhando para destruir famílias, destruir casais, amém? Destruir filhos, destruir seres humanos. Mas nós vamos arruinar os intentos deles, amém? Desses demônios malditos. E aí a Bíblia dá aí o final. A gente tem que destruir isso. Em suma aí, a primeira parte é destruir o inimigo. Não é o inimigo de carne e osso, é o inimigo espiritual, amém? Não tem campo neutro, não tem como eu dizer assim, vou tirar férias da guerra espiritual, não tem. E aí ele diz aqui, mas também para edificares e para plantares. Quantos querem edificar e querem plantar? Nós estamos aqui plantando, 25 anos, plantando o evangelho vivo aqui, amém? E nós vamos plantar. Plantando nas casas, plantando na nossa família, plantando a palavra, edificando e plantando, amém, queridos? Jesus, ele entendeu nitidamente a missão de vida dele. Jeremias está aqui recebendo uma missão. Olha lá, Lucas capítulo 2, versículo 49, quando Jesus tinha 12 anos, que é uma criança, né? Ele foi no templo, ele foi cumprir o bar mitzvah, e aí José e Maria já estavam longe, voltando para casa. Quando se deram conta, cadê Jesus? Jesus sumiu, esqueceram de mim. O menino ficou. Esses pais, hein? E aí Lucas 2:49, eles foram e Jesus estava lá no templo ensinando os mestres da lei. Com 12 anos Jesus diz, vocês não sabiam que me convém tratar dos negócios de meu pai? Queridos, Jesus sabia nitidamente a missão dele. E eu quero declarar que você vai saber nitidamente a sua missão. Você e eu estamos aqui para cuidar dos negócios do nosso Pai. E aí a gente faz um bico ali na nossa... Não estou dizendo que você não tem que trabalhar para sustentar a sua família, porque eu também trabalho para sustentar a minha família, amém? Mas é um trabalho que tem uma importância temporária. Mas a única coisa que tem valor e sentido eterno é cuidar dos negócios do nosso Pai, amém? Que isso vai repercutir em toda a eternidade. Agora, se eu fracassar nos negócios do meu Pai, na minha chamada profética, você e eu não estamos aqui
pela nossa própria vontade, amém? Ninguém pediu para nascer, mas você e eu estamos aqui, porque havia um desejo no coração de Deus, um propósito, uma intenção, um intento de Deus. Deus sonhou em algo, em Manaus, eu vou fazer algo. Eu vou levantar uma igreja, um ministério lá na cidade de Manaus, em 2023, eu vou levantar uma pessoa para me ajudar nesse negócio. E aí ele levantou a minha vida e a tua vida. Amém? E Jesus sabia, ele disse, eu vou cuidar dos negócios do meu pai. Com 12 anos. Parece assim um menino malvadinho, né? Um menino petulante, rebelde. Mas é um posicionamento no propósito de Deus, amém? Diga, o profeta, ele se posiciona no propósito de Deus. Isso é marcante. Quantos já tiveram uma experiência com Deus de um chamado, dizer, Senhor, eis-me aqui, amém? A minha vida é tua. E aí com 12 anos, ele já sabia porque ele estava aqui. 21 anos mais tarde, morrendo na cruz, ele disse, João 19:30, está ali, né? Está consumado. Como que a capa, estou fazendo os trabalhos, os negócios do meu pai. E a última capa, olha, a contracapa. Está consumado. O cara viveu 33 anos. Mas isso se chama viver uma vida plena. Ele começou e ele terminou. E ele disse, ó, está consumado. Cumpri meu papel. Fiz a vontade de Deus. Amém? E quantos querem viver assim, queridos? Isso é o que me move. Isso é o que me impulsiona. E aí, queridos, olha só. Quando você completa a tua missão, aquilo que o Pai confiou para você, aí, queridos, você tem uma vida guiada pelo Espírito, pelo propósito, pela vontade de Deus. Você é alguém que anda não na sua própria visão. Sabe, a maior característica de um homem ou uma mulher de Deus é a maturidade, de saber. A infantilidade, irmãos, a maior marca da infantilidade é o egoísmo. É eu querer viver para mim mesmo, é eu querer pensar em mim. Isso é o culto da vitória, eu quero vitória. Mas isso não é vitória, amém? Mas a maior grandeza, todo isso é o processo espiritual e biológico, físico, familiar. Isso é o processo de um profissional de excelência, amém? Isso é o processo de um homem que marca. Ele descobre que ele não está aqui de um homem, quando eu digo de um ser humano, de uma mulher, de alguém que descobriu que ela não está aqui por ela mesma. O teu propósito, o meu propósito não está em nós, amém? O meu e o teu propósito está em Deus. Ele nos colocou aqui para resolver algo. E o maior drama do ser humano é a salvação eterna, amém? É a salvação. E aí, diga, a missão de Jesus agora é a minha missão. Você e eu somos o corpo de Cristo. E aí, nós devemos continuar. Agora, tem gente que quer fazer a missão de Jesus fora do corpo de Cristo, né? Fora da igreja local. E é interessante, eu estava hoje ou ontem com um pastor, e ele disse, poxa pastor, eu estou enfrentando uma situação aqui. Sabe aqueles profetas no meio da igreja? Que ele faz um cacuete, né? Eu creio em profecia, amém? Eu creio no dom de línguas, eu creio em tudo. No poder, na unção, no poder do Espírito Santo, amém? Que às vezes você se pontua alguma coisa, a pessoa já leva para um lado que não tem nada a ver. Mas que traz confusão no meio da igreja. Que desestabiliza a igreja local. Que gera problemas, sabe? Pessoas que têm um estereótipo assim de espiritualidade, mas é um mau caráter.
manipula. É ou não é, queridos? Tem isso ou não tem? E quando tu vê, gera um problema. Não é aqui, eu não estou falando aqui, eu estou falando num caso. E isso que as pessoas não entendem, que hoje a cabeça da serpente está ali abocanhando as pessoas do propósito de Deus. Porque elas querem fazer a vontade de Deus fora do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, diga, a missão de Jesus, Ele é o cabeça. E eu só vou cumprir a minha missão divina do propósito de Deus estando no corpo de Cristo e edificando Ele, amém? Edificando Ele. A minha vida só vai ter o verdadeiro propósito, está em edificar a igreja local. Então, que missão é essa? Você e eu estamos no corpo espiritual de Cristo. A igreja é o corpo espiritual de Cristo, não é o corpo físico, amém? É o corpo ressurreto, então Ele é o cabeça. E eu e você, diga, estamos aqui com uma missão: apresentar Deus para as pessoas, amém? Apresentar Deus. Como assim, pastor? 2 Coríntios 5,18, está ali, né? A Bíblia diz o quê? Por meio de Cristo, na nova tradução da linguagem de hoje, uma linguagem simples. Por meio de Cristo, a Bíblia diz, Deus, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. 2 Coríntios 5,18, agora na revista atualizada. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E diga, Deus quer resgatar os seres humanos de Satanás. É uma frase forte, contundente, mas que traz uma realidade espiritual. Deus quer resgatar os seres humanos de Satanás e reconciliá-los consigo, para que possamos cumprir os propósitos para os quais Ele nos criou. Qual é o propósito que Deus nos criou? Primeiro, amar Ele, ser parte da família dele, amém? Eu e você fomos criados por Deus para amar Ele, Ele quer. Ele nos ama, isso não precisa de prova mais nenhuma, amém? Mas Ele quer ser amado por nós. Ele quer que a gente pertença à sua família. Ele quer que nós sejamos semelhantes a Jesus no caráter, na santidade. E Ele quer o quê? Que eu e você venhamos servir a Ele, contando aos outros a respeito dEle. Uma vez que nós pertencemos a Ele, Deus nos usará para alcançarmos outras pessoas. Deus nos salva e Ele nos envia. Nós que éramos inimigos de Deus, quantos eram inimigos de Deus aqui? Aquele que é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Aí Deus fez as pazes conosco, chamou a gente, eu perdoo vocês, vem para mim. Nos deu o seu amor, nos salvou e agora nos enviou. Amém? E a Bíblia diz, estamos aqui falando em nome de Cristo. Não é a placa da igreja que a gente vai falar, a IEV vai te salvar. A IEV não salva ninguém, amém? Muito menos o nome de pastor Agno, eu não salvo ninguém. Amém, queridos? Pastor Xavier, eu amo ele, mas ele também não salva ninguém. Amém? Nós não estamos aqui em nome de homem, nem em nome de uma instituição humana. Nós falamos em nome de Cristo. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, olha só, Jesus nos salvou, nos enviou e disse assim, tu é meu embaixador, tu é meu representante, tu vai falar em meu nome, em nome de Cristo, e a gente vai, em nome de Cristo, meu irmão, se reconcilia com Deus. É a única solução, porque senão tu vai para o inferno. Amém? É ou não é?
É uma verdade que ninguém fala mais. Que está meio que assim, não, ó, Deus quer te prosperar, Deus quer abençoar teu casamento. Não, mano, Deus quer te salvar. Prosperidade, vida familiar feliz, é secundário. Amém? É bônus. Mas o principal é a nossa vida eterna. E nós fomos salvos para dizer, meu irmão, volta para Deus. Amém, queridos? Quando a gente perde isso, a gente está perdido. Mas Deus está resgatando o nosso chamado. Amém, queridos? Em nome de Cristo, nós vos rogamos. É tipo assim, entra na arca. Te salva. Amém? E aí nós somos, diga assim, eu sou mensageiro de Deus, e eu vou espalhar as boas novas do seu amor e do seu propósito para o mundo. Irmãos, nós estamos aqui em dois momentos. Ou eu preciso de salvação, amém? Preciso de um relacionamento verdadeiro com Deus, ou eu preciso viver o meu propósito, ser usado por Deus para salvar outras pessoas. Essas duas são a máxima da nossa missão. Primeiro é ser salvo, segundo é anunciar e proclamar a salvação, amém? E Jesus vai salvar. E eu lembrei desse, eu estava muito, sabe, o diabo me bloqueou assim, a minha alma dentro de mim, eu dizia para minha esposa, eu sou pastor, e eu não era pastor, eu não era nada. Eu era um jovem arrebentado, esbagaçado. Errei, fiz bobagem, eu dizia para Clícia, eu sou pastor, eu vou pregar o evangelho. Mas dentro do meu coração, o diabo dizia, tu não é pastor, tu não vai pregar o evangelho, acabou para ti, tu estragou tudo, não tem mais jeito para ti. E aí eu estava dentro da base da Jocum, com essa guerra interior. Quantos estão me entendendo, irmãos? Esse questionamento, teu chamado acabou, o diabo dizia assim, acabou para ti. Tu estragou tudo, acabou, não tem mais jeito. Deus não te quer mais. Só de tu ser salvo, tu já está no lucro. Fica quietinho aí no teu cantinho. Porque tu não vai ser usado por Deus, não. E aí, sexta-feira era a nossa folga. E é bem isolado, é lá na beira do rio Tarumã, lá no final, na última linha do ônibus do Tarumã ali. E eu não tinha carro, não tinha nada na época. Carlinho lembra, lá perto da casa da tua mãe, né, Carlinho? E aí, lá no meio do mato ali, basicamente. Aí os colegas, rapaz, vamos para um culto. Sexta-feira, nossa folga, né? A gente podia sair. Tinha que estar na base. No sábado, quem estava de folga ficava de boa. Quem estava de serviço ia fazer as atividades lá de limpar. Porque eu pensava assim, eu vou para Jocum, vou ser treinado para o ministério. E eu estava sendo treinado e eu não sabia que o treinamento não era... Eu pensava que era um estudo bíblico, um treinamento bíblico de capacitação. Mas era capinar... Era lavar carro, era carregar lixo, tudo isso era treinamento. E aí, a gente saiu da base tarde da noite, chegamos lá na igreja do Teté, tinha um tal de culto da madrugada, que eu não sabia que isso existia. E aí eu estava lá, quietinho, com esse conflito no meu chamado, no meu propósito, e de repente... O Júdice de Oliveira começa a ministrar. Pá, pá, pá. E aí ele desce e vai na minha direção. E aí ele canta essa canção que eu quero cantar com você aqui agora. E essa canção ela não tem nenhuma questão emotiva, ela é bem lenta, bem simples e traz uma palavra profética. Amém? E aquela palavra profética veio como um fogo destruindo, derrubando, aniquilando, arruinando aquela voz que queria acabar com o meu chamado. E dali eu fui destravado. Quando me chamavam para pregar na Jocum, eu ia pregar, mas eu ia pregar com aquela voz dizendo assim, ó:
tu falhou, tu não tem mais como fazer. Mas eu ia em obediência, aí eu pensava, eu vou largar o arado, eu vou voltar para trás, isso aqui é coisa da minha cabeça, eu estou inventando de mim mesmo. Mas só que quando eu queria largar, eu lembrava da voz lá do início, quando eu tinha 16 anos, agora eu estava com 20 anos, 21 anos. E aí era uma guerra dentro de mim. E essa música aí, eu queria que você se colocasse de pé. E nós vamos encerrar essa ministração cantando e depois eu queria orar com você. Mas eu queria que você colocasse o teu espírito agora. Você que está aí também na sua casa, colocasse o teu espírito. Eu acho que o Pedro vai projetar ela aí, o Davi, a letra. Ela é uma música antiga, mas nesse dia, irmãos, eu caí, e aí ele ainda profetizou assim, e eu quero declarar sobre a tua vida, amém? Você vai ser ativado no teu chamado, na tua missão divina, amém? Na tua missão sobrenatural, no teu propósito, no mover do teu chamado, da tua missão de vida, amém? E aí ele me pegou pelos cabelos assim, ó. Eu vi um profeta que Deus chamou ele questionou. Aí Deus ele veio na minha direção e me pegou pelos cabelos assim, como Deus pegou Ezequiel, né? E ele te pegou, e ele está te pegando, e bumba, queda. Mas eu queria que você hoje, esse é o culto da vitória das vitórias, amém? Daquele dia para cá, irmãos, nunca mais. Não é que parou. Interessante botar a mão no arado, né? É um trabalho pesado, a mão no arado. Fere, dá calo, sangra, não é? Quem já capinou aqui? Eu lembro, Marcilene, no dia do meu aniversário. Eu não sou um menino criado com vó, mas meu pai me deu muita moleza. Eu peguei uma disciplina porque eu cheguei atrasado na aula. Ou não sei se foi no devocional, que era 5h45. Sei que eu cheguei, minutos atrasado, com uma recorrência. Aí dia 31 de março daquele ano, que era o dia do meu aniversário, eu perdi minha folga e fui ter que capinar a base. E é um terreno enorme. E eu com teçado, um cara que não sabe, quando eu estava assim, num quadradinho assim, o calo estourando, e aí eu capinando, meu Deus, hoje é meu aniversário, Senhor, e eu estou aqui capinando, por quê? Aí Deus falou assim, porque eu não uso orgulhoso nem soberbo, eu estou só te quebrando aqui, porque tu ainda é muito cheio de si, e eu quero declarar que nós vamos ser quebrantados pelo Senhor, amém? Ele vai esmagar o nosso ego, e a gente vai estar pronto, lapidado para brilhar a glória dele.